Vamos lá, hein? Hoje o assunto não nada o suficiente para completar minha prova, hein? Direto ao assunto, hein, moçada? Vamos lá. Então, isso é uma coisa muito comum, né? Vou fazer Rei e Rainha do Mar, ó. Isso é um assunto muito comum. Hoje mesmo estava conversando com um aluno, né? E ele comentou que ele não ele não estava muito motivado porque não estava conseguindo nadar tanto, não estava conseguindo fazer o volume que ele fazia. Ele já fez 14 bis. Ele comentou que estava desmotivado, enfim, né? Por quê? Por conta exatamente do assunto que a gente vai falar hoje. Não nada o suficiente para completar o volume de prova que, que você pretende fazer, né? E aí a questão é a seguinte, né? Qual é o objetivo principal? Né? Então, qual é a oportunidade que você vai ter participando da prova? Né? Primeiro ponto, a gente tem que pensar nisso aí. Vou participar da prova e o que eu vou ganhar com isso? Né? Qual que é o objetivo seu com essa prova? É performance? Ou é participar da prova e nadar bem? Né? Então a gente está voltando de um momento bem delicado, né? Muitas pessoas não conseguiram treinar, outras estão voltando agora, outras já voltaram, cada um numa situação diferente, né? Mas quando o assunto é não tô treinando o suficiente, é muito relativo, né? A gente tem que levar em consideração qual é o objetivo principal que você tem. Então, se o objetivo é performance, né? Se o objetivo é você performar, é você melhorar o seu tempo, é você é, chegar numa colocação melhor do que antes. Se o objetivo é esse, o volume ele vai fazer diferença, né? O volume ele não tem como ele ser a gente deixar ele para trás totalmente quando a gente fala em performance. Quando a gente não fala em performance, quando a gente fala em participar, em curtir, em aproveitar, aí é outra história, né? E aí a gente já consegue fazer um trabalho direcionado com uma ótima qualidade que você vai conseguir completar a prova. Então, o volume, ele não é o fator essencial na hora de tomar uma decisão se você vai ou não completar uma prova. Não é só o volume, tá? Até porque existem provas que o volume vai ser baseado em número de horas. Ele não vai ser baseado no volume de treino. Você não vai ter que nadar 30 na semana. Por quê? Porque dependendo da condição, por exemplo, o Rio Itapanhaú, que é super a favor, a correnteza, ela é super a favor, não tem necessidade do atleta nadar o mesmo volume do que uma 14 bis, por exemplo. Ou do que ele nadar o mesmo volume, o Rio Itapanhaú, para vocês terem uma ideia, né? É uma prova de 15 quilômetros a favor da corrente, mas é muito a favor da corrente. É diferente de fazer um treino voltado para Capitólio, para os 15K, 12K de Capitólio. Por quê? Capitólio não tem corrente, não tem correnteza. Então, na hora que a gente fala de volume de treino, a gente tem que levar em consideração qual o objetivo do atleta, tem que levar em consideração qual o tempo disponível que esse atleta tem que levar em consideração quantas vezes por semana ele tem disponível, tem que levar em consideração quais as características da prova. É uma prova com correnteza a favor, é uma prova com correnteza contra, é uma prova no mar, é uma prova na represa, né? É uma prova onde venta muito, né? Daqui a pouco eu vou falar aí do Rei e Rainha do Mar, que é uma super prova, excelente prova, né? 10K. Então tem que levar tudo isso em consideração. Então, qual que é o ponto principal aqui, né? Não perca a oportunidade de participar de uma prova porque está na cabeça que aquele volume não é o suficiente, tá? A análise não é somente o volume. A análise tem que ser o contexto geral, desde o volume até o número de horas de prova previsto, as condições que a prova oferece, o objetivo do atleta, né? Se é performance, se é completar, se é ser feliz, se é fazer pela primeira vez. Tudo isso é importante ser levado em consideração.
tá? Qual que é o jeito errado da gente pensar, né? No meu ponto de vista, assim. Qual que é o jeito errado da gente fazer esse trabalho? Ah, vai nadar 30 quilômetros, então tem que treinar 60 quilômetros por semana. Isso é um jeito errado de pensar. Se é 30 quilômetros a favor da correnteza, então não tem por que treinar 60 quilômetros por semana. Dependendo da pessoa, se treinar 30 já vai ser o suficiente, né? Agora, é 30 quilômetros com correnteza contra, então 60 quilômetros por semana vai ser o treino mais eficiente para esse momento. Então, lembra disso, tá? Até baseado na conversa que eu tive com o meu aluno hoje, que isso foi muito importante, assim, foi uma experiência importante. Que ele falou, cara, não estou motivado e tal. Eu falei, olha, cara, eu ultimamente eu caio na água para fazer uma prova. Para vocês terem uma ideia, os 37K lá da Ilha Grande que eu fiz a semana passada, eu não passei de 35 km na semana. Não tinha tempo para fazer mais do que 35 por semana. A prova é de 37. Teoricamente, o ideal seria eu treinar no mínimo 37 km por semana. Por semana, tá? Tô falando por dia, hein? Pelo amor de Deus. No mínimo treinar 37 km por semana. Eu não tinha condições de treinar 37 por semana. Nadei no máximo 35. Teve semana que eu nadei 22 km na semana, né? O que é pouco, considerado pouco, mas o suficiente para o meu objetivo, que era completar a prova. Eu completei, consegui nadar forte, foi legal. Só que o que contou ali nesse momento, né? Foi a experiência, né? A experiência, o fato de eu colocar na minha cabeça que eu queria ir lá para participar, que eu queria ir lá para curtir, e não que eu queria ir lá para bater recorde ou para fazer história na maratona aquática. Não é mais esse o objetivo. O objetivo era realmente completar, era ser feliz. Então, o meu volume de prova foi isso aí, foi 22 quilômetros na semana, tá? Teve semana que eu cheguei em 22, não passei dos meus 35 km por semana. Acho que teve umas 2 semanas que eu passei, porque nadei 6 horas, fiz um longo e aí foi, tá? Enfim, então pessoal, coloquem sempre em pauta, tá? O que é o jeito certo da gente pensar? Primeiro, você vai fazer a prova para performance ou vai fazer a prova para completar e para ser feliz? Esse é o primeiro ponto. Segundo, qual a sua disponibilidade real? E não a disponibilidade que você gostaria. Qual a sua disponibilidade real para conseguir treinar? Quantas vezes por semana? Quanto tempo você tem de treino? Se treina em academia, quanto tempo você tem disponível para treinar na academia? É nesse lugar que você vai querer treinar mesmo, né? Então leve em consideração isso, tá? E terceiro, as condições que vocês vão enfrentar na prova. Se é uma prova no canal, que tem bastante correnteza a favor, que vai ter uma variedade. Se vai fazendo uma represa que a água, por não ser tão... pelo fato da densidade ser menor do que no mar, é um pouco mais sofrido nadar na represa do que no mar, né? Alguns atletas preferem represa, mas em geral no mar acaba sendo mais fácil. Ou se você vai enfrentar uma condição extremamente difícil, a prova nem é tão longa, mas você vai enfrentar uma condição difícil, que é um lugar onde venta, que é um lugar onde a água é fria, que é um lugar onde tem muita onda, que é um lugar onde passa muito barco e você fica preocupado. Então, leve em consideração esses 3 pilares, tá bom? Performance ou curtição. Segundo, as variáveis da prova. E terceiro, quais as suas possibilidades de treino, quantas vezes por semana e quanto tempo você tem disponível, tá legal? Então isso é muito importante. E nunca deixe, mais uma vez, hein? Não deixe na sua cabeça você achar que não é o treino suficiente, tá? Estuda antes de falar assim, não dá para treinar isso, porque antes eu nadava 40 km por semana e agora eu nado 30, e quando eu fiz a 14 bis eu nadava 40, com 30 eu não consigo. Não existe isso. Cada momento um momento, cada objetivo um objetivo, cada foco, né, um foco diferente, tá legal? Então, metragem não é algo definitivo para você saber se vai completar ou não a prova, tá legal? Eu vou citar 3 exemplos de atletas meus, tá? Então, eu tive um aluno que ele treinava
60 quilômetros por semana e completou uma 14 bis. Esse mesmo aluno, num outro ano, ele não tinha essa disponibilidade, ele ficou um tempão parado depois da 14 bis, voltou querendo fazer a 14 bis, treinou 12 semanas, uma prova de 24 km, treinou 12 semanas com volume máximo de 30 km, que era o que ele tinha disponível, e ele completou a 14 bis do mesmo jeito. E o tempo dele deu uma diferença de 30, 40 minutos a mais. Por quê? Por conta das condições, né, de um ano para o outro, e também porque ele estava mais desencanado, ele estava se sentindo bem, ele nadou legal ali, rendeu, ele completou a 14 bis. E isso tornou ele feliz. Então foram experiências diferentes. Segundo, eu tenho um atleta que ele não consegue nadar mais do que 3 vezes por semana. Ele nada 3 vezes por semana e aí no final de semana ele nada mais uma. O que eu faço com ele? 3 vezes por semana ele nada os 3.000 metros que ele tem disponível para fazer, e no final de semana, que ele tem um tempo mais disponível para fazer um treino mais longo, eu passo o treino mais longo para ele. Tem semana que ele nada 5 km, tem semana que ele faz treinos de 3, 4, 5, 6 horas, né? Na soma total, ele consegue fazer um bom volume na semana e já terminou, completou várias provas de ultramaratona, de 15, de 20, até prova de 25 km já completou, treinando assim, tá? Por quê? Porque tem esse planejamento, ele já tem isso na cabeça dele, ele já preparou isso, né, dentro do planejamento dele. E é o que ele tem disponível, tá bom? Agora, o que a gente tem que tomar, o cuidado que a gente tem que tomar, né? Para também não subestimar. Ah, bom, o Samir falou que pode nadar pouco, que eu vou nadar bem. Também não é assim, tá? Para tudo tem um mínimo que deve ser feito. Então lembra disso, o mínimo tem que ser feito. Então se você vai nadar uma ultramaratona, não tem como você deixar de abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, putz, eu tenho 1h30, eu tenho uma hora para treinar e tenho meia hora que é meu almoço. Faz o almoço em 15 minutos e treina esses 15 minutos a mais todo dia. Porque na semana, esses 15 minutos, em 5 dias, ele soma 1h15, que é um treino a mais. Então se 1h15 você consegue nadar 3,5 km, 7, 14, 17,5 km na semana, 5 vezes, né? Se você tira esses 15 minutos todos os dias, no final da semana você consegue mais um treino de 3,5. Isso é, de 17,5 você passa a sua semana para 21. Então assim, saber aproveitar muito bem o tempo que você tem disponível vai fazer muita diferença, tá? E isso é matemática e isso é a forma que muitos atletas conseguem se adaptar, conseguem se acostumar, tá? Porque se adaptam e realmente acreditam, vão para cima daquele plano que tem traçado, tá? A mesma coisa serve para uma preparação física. Pô, às vezes eu não tenho lá meus 20 minutos que eu costumo tomar um café da tarde. Pô, vai treinar durante 16 semanas, né? 4 meses, nesses 4 meses não tem mais café da tarde. Nesses 20 minutos vai fazer uma preparação física, vai fazer um trabalho de mobilidade, vai fazer um trabalho diferente, né? Por quê? Porque tudo isso complementa o volume. Se você não tem 20 minutos, porque se você tem 20 minutos disponível, e aí vamos ser bem sinceros, 20 minutos para você colocar a sunga ou o maiô, toca, óculos, entrar na piscina e nadar, vai te sobrar 13, né? Se você for rápido, esses 7 minutos passa a ser 13. Agora, uma preparação física, pô, tá ali 20 minutos, tá com a roupa, fez 20 minutos de preparação física, acabou, volta a trabalhar, né? Tô chutando tempos aqui, tá bom? Normalmente a gente tem um pouquinho mais de tempo disponível, alguns não, mas em geral tem. E levar isso em consideração vai fazer muita diferença. Então a preparação física, ela é uma forma de você complementar o seu treino. Se você só tem 20 minutos para nadar e esses 20 minutos não vão ser eficientes, 20 minutos de preparação física vai te ajudar. Se você tem 5 dias na semana para nadar e 2 dias da semana você tem só meia hora, se programa para aproveitar nadar esses 30 minutos. E assim você vai somando. Por isso que é muito legal a gente pensar na soma da semana. Porque quando a gente pensa na soma da semana, a gente consegue todos os dias aproveitar um tempinho ali disponível, um tempinho que a gente não tinha
e que agora tem disponível. Tá legal? E isso faz o quê? Por que eu tô falando isso? Ah, o Samir fugiu do assunto. Eu não fugi do assunto. Isso faz o quê? Com que o seu volume de treino aumente e você se sinta, né, mais capacitado para fazer esse treino. Tá? Então, o volume de treino, ele pode ser suficiente, desde que você faça a análise correta, né, que você veja se é performance ou se é performance ou se é curtição, né, desafio, as análises da prova, e você faça um planejamento assim bem redondinho do seu dia a dia. Cada minuto do seu dia tem que ser aproveitado, tá? Depois que eu tive filho, vou ser bem sincero para vocês, quem me conhece sabe, né? Eu, por exemplo, quase não atendo ligação, eu resolvo tudo por WhatsApp. Por quê? Porque eu tô com meu filho, é difícil de eu falar no telefone, mas no WhatsApp eu consigo. Às vezes eu escrevo, às vezes eu mando mensagem de voz, mas eu resolvo. Mas eu não deixo de ter o tempo com meu filho. Mas eu também não deixo de treinar e não deixo de trabalhar. Mas eu aproveito cada minuto do meu dia, né? E tem amigo que, putz, cara, vamos sair, não dá. Né? Eu tô numa fase que infelizmente não dá para eu sair, para eu curtir. Porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas prioridades, né? E a minha prioridade é hoje filho, trabalho e família. É uma fase. Agora, a hora que eu quiser falar assim, olha, agora eu não quero, agora eu quero curtir um pouco os amigos, o que eu faço? Eu posso cortar o treino. Eu nunca vou cortar minha família e meus filhos e meu trabalho, mas eu posso cortar o meu treino. Vai me fazer bem? Não vai me fazer bem. Então não é hora de eu cortar o treino, né? E aí cada um faz análise. E aonde eu quero chegar com isso? Que a decisão, a escolha é de vocês. A escolha é sua para você fazer o seu planejamento, né? Não adianta ficar chorando na beira da piscina, ficar reclamando pro Tega, ah, cara, eu não tenho tempo, ah, não dá isso, aquilo, porque só depende de você fazer um planejamento do seu dia, né? Eu vejo muita gente assim, que não planeja no dia seguinte, e é normal, tá, pessoal? Não tô julgando ninguém, acho que cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de agir, de pensar, mas eu vejo muita gente assim, não planeja a semana, né? Chega no final de semana, não planeja a semana, começa a semana já na correria, naquela, e aí segunda-feira passa, aí na terça-feira já tá tudo sobrecarregado, quando acaba a semana, a pessoa fala, caraca, meu, não aproveitei nada da minha semana. Mas por que não aproveitou? Porque não planejou. Assim como o treinamento, na vida a gente precisa de um planejamento, se a gente quer render, né? Se a gente quer ter uma performance de saúde, se a gente quer ter uma performance financeira, se a gente quer ter uma performance familiar, tudo é performance na vida, né? Claro que não são vitórias e derrotas só, mas são performances. Pô, se eu quero ter um vínculo legal com a minha família, eu preciso estar presente. Se eu quero ter um rendimento legal para nadar, eu tenho que ter tempo para nadar. Se eu quero ter uma ligação legal com meus amigos, eu tenho que ter tempo com meus amigos. Se eu quero tudo isso aí, você tem que colocar isso no seu dia. Ah, mas eu não gosto de acordar antes das 7 da manhã. 2 horas do seu dia você já perdeu, porque dá para acordar às 5, tomar um café, começar o dia às 5h30 e aproveitar. Tá bom? Enfim, o foco nosso, volume de treino, não é suficiente. Isso não é desculpa para deixar de fazer prova, tá legal? Porque não é só o volume que define se você está preparado ou não. Então vamos fazer análise técnica, vamos fazer análise de experiência que você tem, vamos fazer análise do seu tempo disponível, do tempo que você realmente tem disponível, não o que você gostaria e nem o que você deixa de lado. O tempo que você tem disponível. O que você faz no seu dia? Eu trabalho 8 horas por dia, 2 horas com a minha família, e 1 hora que eu como. Vai, meia hora de almoço, meia hora de jantar. Legal. 12 horas do seu dia é ocupado. Restam 12 horas pro dia. Eu preciso dormir 6 horas. Algumas pessoas, algumas 8. Legal, de 12 de trabalho, família e tudo, mais 12, mais 8 horas de sono, me sobra 4 horas. 4 horas, o que você vai fazer essas 4 horas do seu dia? Um monte de coisa, pô, não precisa só nadar essas 4 horas, né? Mas enfim, é isso aí, moçada. O volume de prova não é algo que deve definir ou não, mas a sua felicidade é muito importante, tá? Nós estamos vivendo ainda, né, um período bem complicado aí,
E a gente vê o quanto é importante a gente aproveitar a nossa vida, o quanto é importante a gente aproveitar cada segundo dela de uma maneira que a gente realmente aproveite, que a gente tenha uma eficiência, uma performance em tudo aquilo que a gente faz. Então deixar de nadar uma prova, porque nós, né, amadores, não estou falando da Ana Marcela com a medalha dela, nem do, do Sheffer com a medalha dele, porque eles são profissionais, essa é a profissão deles, né? Mas a gente, nós, amadores, por que eu vou deixar de fazer uma prova porque eu treinei menos do que na outra periodização e eu não vou ser campeão? Pra quê, né? Eu pelo menos não penso assim. Não penso mesmo, tá? Não é da boca pra fora, não. Se às vezes vocês pensam, o Samir ganha as provas, isso eu ganhava, não ganho mais as provas. Passou minha fase de ganhar a prova, pode ser que eu ganhe. Mas eu não tô preocupado mais se eu vou ser o campeão ou não. Se eu for campeão, ótimo. Se eu estiver brigando na prova, eu vou pra cima mesmo. Agora, se putz, não deu pra ir, não vou, né? Não vou ser campeão, não vou. Vou curtir a prova e na próxima a gente treina mais se tiver tempo disponível. Tá bom? Vamos lá. Eu vou dar uma rodada aqui que eu vi algumas perguntas aparecendo aqui, mas eu não consigo ler, tá, moçada? Sempre que vocês forem fazer pergunta, coloca na caixinha ali do ponto de interrogação, tá? Porque assim fica mais fácil na hora de responder. Vamos lá. Vou iniciar com 500 metros, legal. Quero fazer 10 em dezembro do Rio do Mar, somente para completar, mas vai ter tempo de corte. Beleza, isso é uma coisa para se analisar, vai ter tempo de corte, né? Então, precisa analisar quanto você está segurando de média. Esse tempo de corte vai dar quantos minutos? O tempo de corte é de 4 horas. 4 horas são 2,5 km, 2,5 km por hora, né? É isso aí. Então você tem que nadar 2,5 km por hora. Em uma hora você tem que nadar 2,5 km numa boa, no treino. Completou isso, joia, dá para se inscrever para os 10 km. Não completou isso, corre o risco de sair da prova. Vai deixar de fazer a prova? Não tem necessidade de deixar de fazer. Faz sabendo que se estourar o tempo, vão te tirar da água e tudo bem. Tudo bem. Porque tem o tempo de corte da prova que é para pensando na segurança dos atletas, não é para punir ninguém, né? Então assim, se você não consegue, mas você quer estar lá, não tem problema, vai lá, faz a prova e se for cortada, tudo bem, porque a organização está pensando no bem dos atletas. E você foi cortada por segurança, não que você não ia completar os 10. É porque não deu para completar em 4 horas, tá? Então, isso é uma coisa importante de pensar. Agora, durante o treino, treina para completar essas 4 horas. Treina forte, treina firme para nadar a mais de 2,5 km por hora. Tá legal? Iniciei Super Sprint, foi experiência top, foi adrenalina, com certeza. 10K, caramba. Vamos lá. Samir, por semana que você diz, são discriminados em quantos treinos, por exemplo? Depende, Bruno. Se você nada 3 vezes por semana, você faz a soma dessas 3 vezes por semana. Então você nada 3 vezes por semana de 4 mil. 4, 8, 12 mil, né? Ou você nada 5 vezes de 2 mil. Vai dar 10 mil na semana. É a soma da semana, tá legal? E aí, lógico, a periodização vai ser baseada naquilo que você tem disponível. Na prova vai poder entrar com sinalizador, ufa. Treino de 2K por dia, 5 vezes por semana, legal, 10K. Eu dou um tiro de 3 mil no domingo, então nada 10K mais 3 dá 13. Tô tentando uma prova de 12. Dá pra fazer, com esse volume de treino dá pra fazer, cara. Dá pra fazer sim. Pra quem vai fazer um Ironman, qual o volume ideal na semana? Então, mais uma vez, né, voltando naquele assunto. Normalmente o Ironman de Florianópolis, por exemplo, né, 3.800, água mais fria, mas pode usar roupa de neoprene, tranquilo. O tempo de corte 2 horas e meia. Normalmente quando eu treino o pessoal para Ironman, eu gosto muito que nade pelo menos 3 vezes por semana, né? E na soma da semana chega em 12 km. Eu gosto que nade de 10 a 12 km por semana, acho que é um bom volume, tá bom? Acordo às 5 da manhã, tenho que chegar às 7 em casa, filho de 5 anos. Tamo junto. Tô treinando 3.300 durante a semana e 4 no final de semana. O foco é triatlo olímpico. Pô, tá ótimo, cara. Irã tá sobrando aí, sobrando
sobrando gás, sobrando metragem aí, viu? Pode ir tranquilo aí que isso aí é um bom volume aí para nadar 1.500, tá bom? Lembrando que como vai nadar 1.500, trabalha um pouco mais de intensidade dia 2, tá? Treino 16 km na semana. 16 km um ótimo volume de treino. Qual o volume semanal para fazer um Ironman, né? Aí, isso aí que eu respondi. Eu colocaria aí de 9 a 12 km por semana, tá bom? Mas lembrando, hein, para finalizar aí, o volume semanal não é o fator principal a se analisar, hein? Analisa muito bem as condições que você vai enfrentar na prova. Então é um Ironman, vamos supor, vai nadar 10 km por semana. Beleza, só que, putz, vai pegar o Ironman, sei lá, lá na Inglaterra, com água a 15 graus, com correnteza de 2 km por hora contra, putz, como é que faz? 10 km vai ser pouco, vai precisar nadar 20, tá bom? Nunca nadei maratona aquática, queria fazer a prova do Rei do Mar na prova 1 ou 2. Nado 10 km na semana, dá tranquilo, tá tranquilo. Pô, tá nadando 10 km na semana, dá pra nadar a prova de 2 km tranquilamente, tá bom? Lógico, pede pro seu professor analisar, né, seu técnico analisar a técnica, trabalhar bem a parte de ritmo, a parte de preparação de ritmo e preparação mental, mas é o suficiente sim, tá bom, Fê? Dá pra completar sim. É isso aí, pessoal. O que eu ia comentar, lá em Cabo Frio, eu não sei onde vai ser a prova, tá? Eu não vi lá no Rei Rainha do Mar, eu não vou conseguir estar presente. Normalmente eu levo meu grupo para ir, mas esse ano a gente não vai conseguir. Mas Cabo Frio normalmente venta bastante, né? Então quem for nadar Cabo Frio se prepara para pegar um pouquinho de vento, se for acontecer na praia principal ali de Cabo Frio, tá? Se prepara porque venta bastante. E se for permitido o neoprene, leva, porque uma das águas mais frias que tem aí é Cabo Frio, Búzios ali, né? Essa região aí, Arraial do Cabo, são praias são águas bem frias ali por conta das correntes. Tem uma variação grande, normalmente no fim do ano não é tão fria, né? É o contrário. Não, desculpa. Normalmente no fim do ano acaba sendo um pouco mais fria por causa das correntes, mas, pessoal, faz parte, vai participar porque é um baita de um evento, vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, mais uma última pergunta aqui. Para fazer esses 10, estou treinando em média 3 vezes por semana, 3K. Já fiz 6 em 3 horas no mar. Em 3 horas nadou 6 km. Dá 2 km por hora, né? 2, 4, 6, 8, 10. Os 10 km daria em média aí, vai nadar para 5 horas mais ou menos, né? Legal. Se puder aumentar o volume, melhor. Se você tiver disponibilidade para aumentar o volume, melhor. Porque vai nadar uma prova de 10, o ideal é que estivesse treinando aí 15 km por semana, né? Ainda mais na condição que pega ali Cabo Frio, que costuma mexer bastante. Tá legal? Mas pessoal, é isso. Não leve em consideração somente o volume, leve em consideração também os 3 pilares, né? Sempre gosto dos pilares aí. Performance ou finalizar a prova, ser feliz. Segundo, qual o seu tempo real disponível? Não se engane em relação a isso, né? Quantas vezes por semana e quanto tempo você tem disponível? Não se engane em relação a isso, nem para mais nem para menos, né? Aproveite ao máximo o seu tempo disponível e quais as condições que a prova oferece. Tá legal? Obrigado, pessoal. Um abração para todo mundo, bons treinos, bom trabalho, bom descanso e a gente se vê. Valeu!